Vamos lá, organização do CAV. Aí, o CAV começa da seguinte maneira. Só um minutinho. Sobre a organização de combate do CAV. Qual o propósito do CAV? No caso, desde as publicações anteriores, ele fala no mesmo propósito, que é manter o máximo poder combatente do navio. O que seria esse máximo poder combatente do navio? É o navio funcionando em condições adequadas para combater as avarias possíveis por ocasião de combate, incêndio e vários tipos de avarias. Com as definições já apresentadas, aí dentro da organização de combate vai ter as funções, as quais seriam definidas algumas atribuições que se desmembrariam em tarefas. Agora, o que seria importante levar para a prova, dentro desse contexto, é sobre a responsabilidade da função no CAV. Por quê? Essa responsabilidade, ela é do navio. Existe uma tendência a gente achar que é do encarregado do departamento de máquina, ou com o fiel do cabo do navio, ou com o encarregado de cabo, não. A designação de cada militar para uma determinada função, dentro da estrutura do CAV, é responsabilidade do navio. Aí, nesse contexto, a gente entra nas atribuições do CAV. Ao encarregado do CAV, cabe a responsabilidade perante o comandante de preparar, planejar e executar as fanas. Aí, essas fanas, atenção, fanas específicas do CAV. Porque no momento da prova lá, o camarada pode brincar com a OGSA e nesse contexto e querer colocar fanas do CONVES. Então, atenção ao texto. As nossas questões, elas têm o hábito de trocar parte do texto e mudar para certo, de certo mudar para errado. Então, nesse caso aí, enquanto encarregado do CAV, a função dele, a responsabilidade dele é perante o comandante e não é qualquer, é só nas atividades específicas do CAV, no sentido de preparar, planejar e executar antes e após a ocorrência do sinistro. Aí, como a gente está falando antes e após a ocorrência do sinistro, nos traz as classificações quanto medidas preliminares e medidas após sofrer avarias. O nome, o título, já por si se autoexplica, Medidas preliminares são todas aquelas medidas que eu posso executar antes de que ocorra um sinistro ou uma avaria qualquer. Já após, não. Medidas após sofrer avarias significa que o caldo já foi entornado, já aconteceu uma avaria, já ocorreu uma falha necessária para a devida correção. Então eu chamaria de umas em medidas preventivas e outras de medidas corretivas. Mas na sua prova não vai aparecer preventivas e corretivas. Vai aparecer preliminares ou após sofrer avarias. Aí, nesse sentido, medidas preliminares. A sua bibliografia diz que ela ocorre no porto, antes de suspender, antes de navegar em área com mau tempo e, principalmente, antes de combate. Bom, eu considero aí essa parte da matéria uma parte de entendimento fácil. Se cair uma questão na prova, pedindo para você identificar se as medidas são ou não preliminares, fica fácil de entender. Por quê? Lembrando que esse contexto aí é o contexto do antigo CPA, não é do CAP. Então, a matéria do CPA, ela é quase que completamente voltada para o navio. Aí eu entendo o seguinte, se o navio estar no porto, significa que ele está em condição normal, a não ser que ele tenha vindo já rebocado, aí já tem um outro contexto. Mas o navio está no porto, está na situação normal, atracado, preparando para suspender ou fazendo as suas atividades, preparando para, se for empregado, ser. Então, é medida preliminar, é antes de acontecer alguma coisa. E se eu estou falando antes, a mesma coisa acontece em suspender. Antes de suspender, eu tenho algumas medidas. Verificar a condição de fechamento do material, verificar a condição de aguarda, verificar meus equipamentos de combate a incêndio, para as outras fanas. Então, são medidas preliminares. Antes de suspender, eu não tenho como exercer medidas corretivas, porque se eu tiver que corrigir algo antes de suspender, eu nem vou suspender.
antes de navegar em área de mau tempo. Isso já prevê que se eu vou para a área de mau tempo, possivelmente alguma avaria vai acontecer. Nem que seja a perda de um material que estava mal peado ou a quebra de um equipamento, mas assim, antes de navegar em mau tempo, eu tenho algumas medidas preliminares para evitar que a avaria ocorra. E principalmente antes de combate. Quanto ao combate também é autoexplicativo, porque se eu estou em combate, a avaria vai ocorrer depois de acontecer um torpedeamento, um afundamento. Então, seguindo. Aí, quais seriam as medidas? Lembrando, sempre o que remete àquilo que ocorre antes, preparação, né? Fiscalizar o cumprimento da condição de fechamento. Se eu vou fiscalizar, significa que ela não foi perdida. Eu estou fiscalizando antes que ela seja perdida, né? Bem como zelar para a sua manutenção. Manter melhores condições possíveis o recurso do cabo. Bom, se é para manter, significa que eu ainda não tive uma avaria onde fosse necessário a utilização. Então não há correção. Manter é um ato antes da correção. Manter a estabilidade e a reserva de flutuabilidade do navio. Manter o adestramento das equipes, bem como fazer cumprir a manutenção planejada. Olha só, é uma manutenção planejada, adestramento, tudo isso é antes de danos. Reduzir os riscos de incêndio, seriam aquelas medidas de conscientização, de preparação, de manutenção. Conservar e distribuir os equipamentos de emergência. Bom, eu estou falando conservar e distribuir, então ainda não ocorreu a avaria. Agora, medidas após sofrer avaria. Aí sim começa a dar problema, porque nesse sentido o pensamento é contrário. Não é aquele pensamento no sentido de evitar que elas ocorram, e sim no sentido de correção. Aí a gente vai corrigir algum dano que já aconteceu. Quais seriam essas medidas? Localização de avarias sofridas e aí, como ele está falando, correção ou redução dos efeitos indesejados dessas avarias. Quais seriam esses cuidados? Vamos lá. Combater incêndio. Combatendo incêndio já ocorreu uma avaria, é o próprio incêndio. A mesma coisa acontece com alagamento, recuperação da estanqueidade e flutuabilidade. Aí ele vai falar por meio de reparo de emergência, mas assim, se já falou em recuperação, já é medida após sofrer avaria. Manter operando equipamentos... reparos de emergência. Tá. Manter operando os equipamentos elétricos vitais através do sistema de força em avaria. Aí... cabe lembrar o que é esse sistema de força em avaria. O que seria? Bom, a gente tem uma alimentação normal, navio, da estrutura dele, quando ele funcionando, no projeto, tudo bonitinho, funcionando perfeitamente. Quando sofre uma avaria, principalmente se essa avaria, aí nesse caso, como ele está falando, fosse avaria, é uma avaria de alimentação. Eu vou dar um exemplo aí de uma máquina do leme. O navio perdeu o leme, a faina não é hidráulica, a faina é elétrica, perdeu a alimentação do controlador hidráulico da máquina do leme. Aí um eletricista toca, né, posto para alimentação de força em avaria, um eletricista vai com os cabos de força em avaria e leva esses cabos do quadro elétrico mais próximo, que geralmente é o quadro elétrico de ré, até a máquina do leme e alimenta isso para um sistema de força em avaria. É uma extensão, passa por fora do ambiente normal. E o próprio nome já diz, mas atenção, é cabo de força em avaria, alimentação em avaria. Isso é o nome da faina, tá? Que normalmente ocorre, coincidentemente, por uma ocasião de uma avaria. Aí socorrer o pessoal ferido. O pessoal ferido já aconteceu alguma coisa, né? É uma reparação. Então, é após sofrer avaria. E coordenar as fanes a seu nível as ações, né? Das seguintes fanes. Alijamento de peso, socorro externo, incêndio, colisão, abandono, salvamento, destruição e contaminação NBQ. Tudo isso aí nos remete a uma questão de que nós estamos sob ataque ou que sofremos alguma coisa. Alijamento de peso. Numa situação normal de temperatura e pressão, a gente não vai alijar peso nenhum. Cabe lembrar que o alijamento de peso é pegar alguma coisa do convés e jogar na água, tá? Então, alijamento de peso você só vai fazer se estiver agarrando algo. Numa situação normal, você não vai ficar alijando peso na água. Socorro externo. Aconteceu uma avaria, mas aí nesse caso não é no nosso navio, é num navio, outro navio, no caso. Incêndio, já por si se explica, uma colisão, bateu um no outro. Posto de abandono, a gente abandona o navio quando ele já não tem mais salvamento, né? Salvamento e destruição, mesma referência. E contaminação em BQ, caso o navio esteja sob ataque de contaminação, gases químicos, biológicos e tóxicos. Aqui é uma estrutura
de caves dos navios da esquadra. Esse aí é o exemplo de uma fragata. O que interessa pra gente aí? Pô, aí são vários reparos, né? Distribuídos de acordo com a estrutura desse navio. Mas o que interessa para nós aí no contexto geral, no entendimento aí do CAV, é que a gente tem que ter uma central de CAV, e nesse aspecto aí a última revisão trouxe para a gente a CICE e a enfermaria de combate. A enfermaria de combate já era presente, só que ela já caiu em prova, tá? Aquela questão de 300 homens, uma enfermaria, mais de 300, duas enfermarias. E esse CICE é um centro de inventário, peça de sobressalente, a gente vai falar ele mais na frente, que aí tem a ver com paiol, com as peças de sobressalente no caso de avaria. E os reparos aí, cada navio tem reparo 1, 2, ou 3, ou 4, quantos for. No caso da fragata aí, ele demonstra que tem 2 reparos, mais a estação central do CAV, a enfermaria e o CICE. É claro que essa organização, esse mapa que a gente vê aqui, esse organograma, ele vai depender do tipo do navio, do tamanho e da missão do navio. Um Napinha, por exemplo, só tem um reparo, que é o próprio rancho, a área do rancho ali. Então, uma fragata já tem 2, um porta-aviões tem bem mais. Então, vai depender aí da missão do navio, do tipo do navio e, é claro, do tamanho. Entretanto, os princípios básicos vão se aplicar a todas as organizações do CAV, que basicamente é manter a flutuabilidade do navio e o poder combativo do navio. Princípios: segurar que todo o pessoal dentro da organização esteja altamente adestrado no CAV, incluindo aspectos técnicos de sua especialidade para assessoria e limitação de danos. A gente sabe que dentro da estrutura do CAV existem algumas figuras que são essenciais. Por exemplo, o número 1 de mangueira, ele pode ser guarnecido por um MR, por um MO, por um EL, por um CI, mas o EL do reparo, não. Tem que ser um eletricista. O mais antigo da turma de bombas tem que ser um MO. E assim, a sua bibliografia ainda fala dentro da conjuntura da equipe do CAV, ter militares específicos da profissão de artífice. E mais na frente a gente vai ver isso. Continuando, descentralizar a organização em unidades autossuficientes, com comunicação entre elas, com capacidade de tomar ações positivas para controlar os vários tipos de dano. Por que isso daí? Essa descentralização ocorre pela seguinte vertente. Vamos supor que eu tenho um reparo na proa e um na polpa. Se eu tivesse só um reparo, por exemplo, na proa, e essa proa fosse torpedeada, por onde é que eu faria essa coordenação dessas ações para controle de avarias? Não teria. Então, por isso, a gente tem uma ação descentralizada. Porque se perder um local, possui outro para dar continuidade à execução dessas fanas de CAV. Ter uma estação central única que recebe informações de todas as unidades de controle de avaria. Aí, essa central única não quer dizer que só pode ter uma central, não. Tá querendo dizer que todas as informações vai somente para um lugar. Aí, se esse lugar se perdeu, outro lugar vai substituir esse, mas as informações vão só para um lugar onde vai ser centralizada todas as unidades e informações do CAV. Essa estação central vai avaliar e disseminar as ordens necessárias para ações corretivas. Também vai informar e receber ordens da estação de comando, é o controle do comando, do próprio comandante. Estações do CAV. O controle da avaria é basicamente dividido em estação central e seus reparos. Aí, lembrando, vai depender da quantidade de navio e tudo mais. Então, estação central e estação de reparo vão existir. Só que a quantidade de estações de reparo vai depender do tipo e tamanho do navio. Em uma fragata, por exemplo, a gente já falou anteriormente, tem as estações de reparo, a enfermaria de combate, o CICE e a estação central do CAV, que é a ECCAV. Para que isso? Para uma melhor distribuição do material e uma atuação descentralizada, como eu falei anteriormente. Se perder um reparo, a gente tem outro que possa assumir. E às vezes o próprio reparo pode assumir como uma estação central, caso a estação central se torne inoperante por incêndio, por excesso de fumaça, ou então até por um torpedeamento aí, no caso ocorra. Estação central do CAV.
O encarregado do CAV coordena os militares da estação central para o cumprimento das seguintes fases. Agora a gente vai ver quais fases. Receber dos reparos as avarias e informar o comando. Aí, quais seriam essas avarias? Incêndio, tipo, localização, apresentação de fumaça, se ela é densa, quais os limites de fumaça, e quando ela for. Todas as informações referentes ao sinistro que está acontecendo. Ó, alagamento. No caso do alagamento, vai ser localização, vazão, altura, causa, para ele saber quantas bombas vai colocar, se vai mandar mais equipe de bombas, se não precisa. Avarias estruturais, para ele saber quantos militares da turma de serviços gerais vai mandar lá, se há necessidade de percentagem, se tem necessidade de escoramento ou não. E perda de energia principal ou alternativa, justamente para aquela questão da alimentação em força e avarias. E também o acidente com o pessoal, para que seja condicionado, levado para a enfermaria ou, caso necessário, um atendimento no próprio local. Solicitar, aí a gente está falando disso aqui, ó, as atribuições do encarregado do CAB junto à central do CAB. Aí falamos receber os reparos, as avarias, informar o comando. Agora a gente vai falar de solicitar ao comando autorização para algumas fases. Quais seriam essas fases? Alteração da condição de fechamento do material, alagamento para de munição, utilização de sistema fixo e lastro e deslastro. Energizar cabos de força e avaria e medidas de contra-alagamento e alijamento de peso. Aí veja bem, todas essas fanes aqui que a gente relacionou são fanes que envolvem alto risco de vidas ou de danos ao navio. Bom, se eu alterar a condição de fechamento do navio, é um alto risco, né? Eu posso diminuir a questão de estanqueidade do navio e permitir maiores alagamentos. Alagamento de pau de munição, eu vou perder toda a munição e perder o poder combativo do navio. Utilização de sistema fixo, bom, se eu utilizo ALON, CO2, eu não posso ter ninguém guarnecendo o local. E eu só utilizo isso aí em último caso. Lastro, deslastro é o embarque ou desembarque de água a bordo. Altamente perigoso, né? Energizar cabo de força avaria. Lembrando, se eu estou energizando em cabo de força avaria, significa que eu perdi a alimentação principal. E no meio do caminho eu posso estar alimentando algum compartimento que pode causar choque em outros militares trabalhando no local ou até no guarnecimento. Contra-alagamento, mesmo motivo do alagamento, alijamento de peso é o fato de jogar peso ao mar. Próximo, manter a atualização dos recursos do CAV na estação central. Que recursos seriam esses? Planos, diagramas isométricos. Diagrama isométrico é como se fosse uma planta da sua casa, né? Aquele diagrama em blocos, em quadrados, né? Aí lá vai estar a compartimentagem e os sistemas do navio para ter uma maior abrangência, maior visibilidade aí do que se tem disponível para combater e comandar. Um quadro de plotagem de avaria para registro de avaria sofrida. Esse quadro é muito fácil de lembrar porque é justamente aquele quadro que os reparos também possuem para fazer a plotagem naquela simbologia adequada de acordo com a evolução do incêndio. Aí o camarada, incêndio fora de controle, tem um símbolo. Fumaça no compartimental, tem um símbolo. Incêndio, agente extintor utilizado para o combate incêndio, tem um símbolo para ele também. Tudo isso vai ser plotado no quadro, na estação de reparo, e vai ter o seu dupla, que vai estar lá na estação central, que vai fazer a mesma plotagem. Um quadro de estabilidade fixado apresentando a carga líquida, os limites de alagamento e os efeitos de banda e trim. Bom, atenção à carga líquida. A carga líquida é aquela carga diferente daquela de efeitos de alagamento. Por quê? A carga líquida é aquela carga líquida que você suspendeu com ela a bordo. Ou seja, é a quantidade de óleo que eu tenho, quantidade de lubrificante, quantidade de água potável, é o que eu tenho quando sair. Agora, o diagrama de efeito de alagamento, já não, ele diz o que entrou a bordo sem, vamos chamar assim, sem sua permissão, sem a permissão do comando, a água que entrou a bordo. Ou seja, a gente está combatendo incêndio, ele autorizou a utilização de água de Sebinc, aí vai mexer com os efeitos de alagamento, sim, porque você está embarcando água a bordo. Mas a intenção é entender que é algo que você está colocando a bordo, líquido a bordo, que é uma situação que te obrigou a colocar esse líquido a bordo.
quadros para plotagem de ações adotadas no controle de avaria nos sistemas elétricos. Então, aquele quadro de plotagem também tem a sua simbologia para as avarias elétricas. Uma tabela com registro e fechamento do material e tabelas e informações diversas específicas do navio. Tudo isso aí tem na estação central do cabo. E, por último, sugerir o abandono e coordenar o grupo de salvamento e destruição. Aí a gente, voltando aí para não perder o fio da meada, né? Do que a gente está tratando? A gente está tratando aqui, do que cumpre, né? O que o encarregado CAV coordena, né? O encarregado CAV está coordenando as informações que ele recebe, né? E transferindo, né? Recebendo as informações de reparo e também fazendo com que elas cheguem ao comando. A solicitação de execução dessas fanas todas que a gente relacionou, altamente perigosas para o navio, que é ele que vai coordenar qual momento que vai solicitar, ela depende da autorização do comando, só que é o encarregado do CAV que vai fazer essa solicitação. A manutenção, né, quanto à atualização dos recursos do CAV e, por último, a sugestão do abandono. Aí, nesse caso, sugestão do abandono, o encarregado do CAV sugere, o comandante que autoriza, né? Isso aí é quando o navio já não tem mais jeito. Primeiro bloco, fechado. Agora eu vou, como foi curtinho, eu vou já engrenar no próximo bloco, que é a parte 2 do CAV. Tá na tela aí a parte 2 já, em vermelho? Ainda não. Então, espera aí que eu vou sair e entrar de novo. Foi? Foi a organização do CAV. Então vamos lá. Parte 2, organização do CAV. Agora vamos falar de áreas de responsabilidade. Bom, essas áreas de responsabilidade vão ser de acordo com a localização dos recursos disponíveis. Agora, ter atenção no seguinte: quando a gente fala em área de responsabilidade, não confundir a organização administrativa com a organização de combate, tá? A organização de combate, ela fala dos métodos e quem vai guarnecer em situação de emergência. Agora, a área de guarnecimento, aí já sempre que falar em área, vai ser organização administrativa. Aí, novamente, com as características, né? Porque que a gente tem vários reparos, que aí as características, as finalidades deles são para que possa permitir uma descentralização, a maior rapidez no guarnecimento e, é claro, a continuidade no combate a avarias. Aí, essa estação, né, de reparo, ela vai constar como uma estação secundária. Então a gente tem a estação primária lá, que vai ser a central, e tem a estação de reparo, sendo a estação secundária do cabo. Essa estação secundária tem que estar capacitada a estabelecer comunicações, porque pode ser que ela seja obrigada a assumir como estação central, né? Então o que a sua bibliografia fala? Esta estação deverá estar capacitada a estabelecer comunicação com todos os reparos e manter o acompanhamento do combate a avarias do navio e informando a estação de comando. Por quê? Aí ele está falando estação de reparo. Por quê? É aquela história, se for avariada, inoperante, outra vai ter que assumir. Então todas elas têm que ter um sistema de comunicação eficiente, porque sendo assim que a gente fala em questões estratégicas, seria muito fácil você em combate eliminar só a estação central, aí o navio perderia todo o combate, e não é essa a intenção. A intenção, como falado, é descentralização. Requisitos de pessoal de reparo. Aí o pessoal que guarnece as diversas estações de reparo tem que ser selecionado de acordo com as funções das atribuições de cada estação. Isso vai depender efetivamente da lotação e da quantidade de pessoas efetivo no navio.
Aí aqui, esse momento, a sua bibliografia, ela chama atenção para a questão do safismo, né? Quando você não tem quantidade e qualidade de pessoal, como é que você resolve isso daí? Vai resolver através de adestramento, desenvolvimento do espírito de equipe, de cooperação e da capacidade de improvisação. Isso tudo se resume a uma palavra, safismo, né? Você não tem quantidade suficiente, o pessoal é meio barro, meio tijolo, pô, a gente vai ter que ficar safo, vamos adestrar, vamos motivar o pessoal e vamos incentivar a capacidade de improvisação. Porque, inclusive, às vezes não se tem nenhum material adequado. É assim que a gente resolve. Adestramento, desenvolvimento de espírito de equipe, motivação e capacidade de improvisação. É recomendável haver em todos os reparos um certo número de militares, como eu falei anteriormente, do departamento de máquinas, especialmente os artífices. Da mesma forma, é recomendável também que a existência de eletricistas, porque afinal de contas, como eu falei, existem atividades específicas da profissão do militar lá. Por exemplo, eu não posso pedir para um MR ir lá desalimentar o quadro elétrico, porque não é da alçada dele, ele não foi treinado, capacitado dessa forma. Pode ser que ele desalimente, ao invés de desalimentar, alimente, ou mexa num componente que não deveria, que acaba alimentando. Então, quem mexe em quadro elétrico no navio é o eletricista. Então, no reparo, como uma das funções primárias de combate ao incêndio é desalimentar o circuito, então obrigatoriamente a gente tem que ter um eletricista. Tarefas do eletricista. Aí ele vai alimentar, desalimentar as ventilações, extrações e os reparos elétricos de emergências ou em sistema de avaria serão conduzidos por ele. Ele vai dirigir a passagem de cabos de força e avaria, como eu falei, já expliquei como funciona anteriormente, e restabelecer os circuitos vitais, fornecer ao encarregado do cabo as informações sobre a extensão das avarias elétricas. Então, as avarias elétricas, não tem como o CO identificar quais são. O CO vai poder dizer, o setor tal está apagado, não está alimentando, mas a avaria elétrica, definir onde foi que foi o dano, qual o prejuízo que causou para a alimentação da via, não tem jeito, vai ter que ser alguém da área, um eletricista. Deverá também haver em cada grupo de reparo um telefonista adestrado. Aí lembrando, tá? O telefonista, ele é telefonista não por especialidade. É porque ele fez um cursinho expedito de telefonista, tá? No reparo tem que ter. E se o seu reparo tiver paiol, aí é recomendável que você tenha um paioleiro no reparo. Mas esse paioleiro, ele tem que estar familiarizado com o conteúdo daquele paiol. Porque não adianta você ter um paioleiro que não sabe o que tem dentro do paiol. Não é para isso que ele está lá. Ele não está lá para guardar material. Ele está justamente para oferecer essas informações. O material que está lá é inflamável, a gente tem sistema de borrifo lá dentro, está desalimentado, está alimentado, está funcionando. Então, o paioleiro tem que estar familiarizado. Atribuições e tarefas. Atribuições que devem ser comuns a todos os reparos. Todo reparo será combate a incêndio, estabelecer algumas condições, e a gente vai ver isso aí. Controlar e extinguir todas as classes de incêndio. Avaliar e informar a extensão das avarias. Executar reparos elétricos, todos os reparos têm eletricista, e em circuitos de comunicações interiores. Prestar os primeiros socorros e transportar o pessoal acidentado para a enfermaria de combate. Esse caso aí é sem dar prejuízo ao guarnecimento. Nesse sentido, os reparos são obrigados a possuírem comunicações. Na comunicação, assim como a alimentação, tem que ter o circuito principal e alternativo. Aí, nesse caso da comunicação, é principal e alternativo com a estação central. Planos de caves que devem abranger os convéses de compartimentos. Aí, atenção, é da sua área, tá? Os planos de cave é da área desse reparo. Recursos para controlar e combater incêndio. Esguicho, mangueira, tomadas e tudo mais. Máscaras. Recursos para controlar e reparar avarias estruturais. Aí eu estou falando de bujonamento, percentagem, escoramento. Recursos para prestar primeiros socorros a feridos. Ferramentas e equipamentos específicos para cada atividade, localizado nos armários de reparo ou nos cabides próprios situados em sua área de responsabilidade. Aí, já vou puxar um gancho. A gente lembra que dentro da estrutura do cave tem o fiel de cave
de divisão e fiel de cabo do reparo. Eles fazem inspeções periódicas, né, diárias. Tem figuras dentro da estrutura do cabo que fazem inspeções periódicas e outras que fazem inspeções diárias, justamente para verificar se esse item está sendo cumprido, se os equipamentos estão nos seus cabides, se existem, se não foram retirados para outro lugar. Aí a capacidade das tarefas do reparo. Bom, eles têm que ter capacidade para fazer a manutenção da flutuabilidade, da integridade estrutural e manobrabilidade do navio e da manutenção da propulsão do navio. Sobre isso aí a gente tem vídeo lá no canal já. Mas já adiantando, flutuabilidade por si só já se explica. Agora, manutenção da integridade estrutural e manobrabilidade do navio, aí a gente vai procurar coisas como mudança de rumo, que obriga a mudança de rumo do navio ou que tenha canhão, tiro, exercício de tiro. E manutenção da propulsão, a gente vai falar de sistemas de propulsão, sistema de comunicação, de propulsão, de funcionamento relacionado à máquina do navio. Vamos ver se funciona essas dicas. Vamos lá. Manutenção da flutuabilidade. Aí eu estou falando de estrutura, né? Ele vai ter que reparar avarias de estrutura, de acessórios designados para manter estanquidade, através de escoramento, bujonamento, tamponamento, solda, cimento, antepara, reparos em válvulas, percentagens e tudo que tiver a ver com reparo de estruturas, né? Sondar, drenar, esgotar, lastrar ou transferir líquidos. Tem que estar familiarizado com a localização e uso de todos os equipamentos e os métodos a ser empregados. Agora, para avaliação precisa das avarias abaixo da linha d'água, tem que se manter 2 quadros. Aí a gente entra naquele quadro de estabilidade, que também é conhecido como diagrama de efeito de alagamento, e o diagrama de carga líquida. Eu já falei desses dois, eu vou repetir. Diagrama de carga líquida é aquela carga que você já trouxe quando suspendeu. Agora, quadro de estabilidade, ele tem a ver com alagamento. É aquilo que você embarcou depois de ter suspendido. Ou seja, por método de água sebinca, ou seja, por rombo no costado, ou seja, por um vazamento qualquer. Aí que está a explicação de quadro de estabilidade e quadro de carga líquida, conforme eu já falei. Agora o próximo item, manutenção da integridade estrutural do navio e manobrabilidade do navio. Aí a gente vai pensar na parte de tiro, né, de exercício, de combate, né, e que tem a ver com munição, com armamento, e o que tem a ver com a mudança de rumo do navio. Aí vamos lá. Reparar os sistemas primários e secundários de governo. Ele está falando do governo, reparar o governo. Se você não reparar o governo, o navio não vai seguir o rumo que ele deseja. Reparo significa que houve um dano. Clarear convés, escombros que interfiram com a operação do armamento. Já achei, armamento, tá? Então é manobrabilidade do navio. Manobrabilidade do navio, integridade estrutural. Mas vamos continuar. Operação de armamento, navio, do cave ou que prejudique o leme, hélice, costado, navio e extinguir todas as classes de incêndio. Próximo, manter e exercer reparos de emergência em sistemas vitais ao combate, tais como as alimentações do armamento, achei armamento de novo, de ventilação, os de ar comprimido de alta e baixa pressão, de comunicações elétricas e de águas de resfriamento. Prover energia em emergência para equipamentos elétricos usando os cabos de força em avaria. Esse aí é o único que destoa do macetezinho, tá? Auxiliar a equipe de creche quando solicitado e recolher sobreviventes do mar e auxiliar outros navios. Bom, se você vai recolher sobreviventes do mar, significa que você vai ter que sair do seu rumo, retornar e recolher sobreviventes. Manobrabilidade do navio. Reparar avarias acima da linha d'água, que poderiam causar alagamento no caso de novos danos. Bom, esse aí também destoa, tá? Manobrar e recolher equipamentos de varredura e minagem em postos de combate. Bom, se eu vou manobrar, eu vou modificar o rumo dele, tá? Esse caso de reparar avarias acima da linha d'água, às vezes, por exemplo, se for um incêndio, se tiver um incêndio acima da linha d'água, tem manobras que o navio tem que exercer para evitar que interfira na própria condução do navio. Por exemplo,
eu tenho que botar o navio contra o vento, porque a fumaça pode atrapalhar na visibilidade da manobra. Então, de certa maneira, raciocinando direitinho, você está influenciando na própria manobrabilidade do navio. Agora, por último, manutenção da propulsão. Aí a gente vai procurar sistema de governo, sistema de controle de máquinas, vai procurar praça de máquinas, o comando da máquina do leme, essas coisas do tipo. Vamos lá. Manter, executar reparos ou limitar avarias nas máquinas principais da propulsão. Bom, se eu estou falando máquinas da propulsão, estou falando da praça de máquina, né? Operar, reparar, isolamento e alterar a segregação de sistemas vitais. Bom, sistemas vitais é controlado pelo departamento de máquinas. Auxiliar na manutenção e reparo dos sistemas de comunicação. Também, sistema de comunicações é controlado. Eu não estou falando aí de sistema de comunicações, não estou falando aí de rádio, estação rádio, não. Sistema de comunicação, são sistemas internos do navio. Também é controlado pelo CI de bordo, que é do departamento de máquinas. Auxiliar na operação e no reparo dos sistemas de controle do governo. Bom, sistema de controle de governo também é responsabilidade do Comunicações Interiores de Bordo, do CI, que é do departamento de máquinas. Manter o quadro de plotagem e avarias de máquinas. Aí já entrou diretamente a palavra máquinas, mostrando a condução e prontidão das máquinas principais e auxiliares. Agora, enfermaria de combate. Bom, enfermaria de combate é aquela questão, né? Se até 300 homens, uma. Se mais de 300, duas. E assim segue. Agora, lembrando que essa enfermaria de combate é um local de refeição. Normalmente a praça de máquinas, a praça d'armas. Nos navios, aí tem aquele caso, 30, acima de 30, duas enfermarias. Abaixo, só uma. Além dessas enfermarias de combate, deverão existir caixas de primeiro socorro, cujo encarregado é o DOC de bordo, encarregado da divisão de saúde. Essa divisão tem que prover material necessário e a manutenção. Agora o CICE, Centro de Inventário e Controle de Estoque. Bom, esse CICE é novidade, foi da última revisão. Não tinha na nossa prova, mas a partir de 2017 entrou. Ele é um paiol de sobressalente justamente para essas questões de avaria. Vamos lá. Na condição 1, a tarefa da estação CICE é prover os sobressalentes necessários para reparos dos equipamentos de bordo avariados durante o combate, de forma a restabelecer a capacidade do navio. Então, você não vai encontrar, por exemplo, sobressalente para a panela do rancho. Isso aí é para combate do navio, tá? Não vai achar sobressalente para ar-condicionado, não. É só para manter os equipamentos vitais e manter o combate, poder combativo do navio. Para o cumprimento dessa tarefa, ele tem que possuir uma comunicação confiável com a estação central do CAV, estação central do KVT, controle das chaves do paiol de armazenamento. Se ele não tivesse saber onde está a chave, não adianta, né? E além de um banco de dados de sobressalentes, que define onde está a localização, e tem que estar atualizado. Aí a gente vai ter a figura aí dos controles do CAV. Essa figura aí, CAV, tem a estação de controle, o comando, né? Aí a gente passa ali pelo oficial de avarias operacionais, que ele vai fazer uma coordenação ao controle de avarias eletrônica, controle de avarias e controle de máquinas, e aqui as subordinações aqui, ó. Comando, isso aqui é subordinado ao comando, bem como os controles de avarias, e esses controles, os de avarias, tem como subordinado os reparos, enfermaria de emergência, CICE. Aqui nesse quadro eu chamaria atenção aí para a equipe de Kiman Crash, né, que ela pertence ao reparo 1, porém ela recebe apoio do reparo 3, tá? Não fala aqui qual é o reparo aí, mas se não fala na bibliografia de qual classe de navio, não vamos entrar no mérito na prova, tá? Aí, 40 minutos é a proposta. Encerrando aqui a primeira parte de CAV, 21 horas eu vou fazer a correção do exercício de CEBIM, que é aquele que eu botei lá no grupo, tá? Valeu, galera. Até 21 horas para quem puder ir. Um abraço. Valeu.